2020 é um ano que fica para a história, sendo um episódio que marcou e continua marcando a vida de todos no planeta. A ciência entra no fluxo desses acontecimentos como uma ferramenta importante, seja ela das exatas, humanas ou biológicas. Apesar disso, seus representantes continuam sofrendo ataques de todos os lados. Ataques que variam de posturas mais cínicas até explosões de ódio e descrença a respeito do aparato científico. Bem, eu sou Tiago Pinho, doutorando em Ciências Sociais e colunista do portal Soteroprosa, e nesse encontro de hoje temos um debate sobre o que é fazer ciência em tempos de pandemia. Comigo agora, nesse debate, temos Gabriel Brito, também colunista do portal, né, e sociólogo e doutorando em antropologia, e um convidado especial, que é o Wellington Stima, licenciado em História e professor de vestibular e de educação básica em Recife. E para começar esse bate-papo, vou passar a palavra para o Wellington. E aí, Wellington, o que é fazer ciência nesse ano esquisito de 2020? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Depende da hora que vocês estiverem assistindo aí. Enfim, é uma honra, tá um prazer. Eu agradecer, antes de mais nada, o convite, né? De algum modo, é uma honra estar aqui conversando com vocês, dialogando. Gabriel, eu sou um amigo de longa data de Gabriel, tenho um grande respeito pelos estudos dele, a gente nutre de uma amizade aí há um certo tempo já, né, Gabriel? Estudamos juntos ciências sociais. E aí, enfim, essa pergunta é fundamental, porque a gente, quando pensa como as coisas têm se desdobrado aí no século XX, como no século XXI, né, em meio a uma pandemia de coronavírus, e que a gente demanda cada vez mais respostas, feedbacks da ciência, né, acerca de uma série de questões. E aí, essa pergunta eu gostaria de, inclusive, trazer para o meu campo de atuação, enfim, que eu tenho eu fico mais à vontade para dialogar quando a gente fala da atuação na educação. E, obviamente, que está tudo muito conectado, né? De modo que o que acontece, por exemplo, no meu campo, acaba também sendo espelho aí para a gente refletir sobre outras áreas do conhecimento, outros campos do saber. E aí eu queria chamar a atenção para, por exemplo, a partir dessa tua reflexão, a minha atuação enquanto professor de história, né, no meio disso tudo. E é curioso isso, porque de uns anos para cá a gente começa a perceber de uma forma mais efetiva esses discursos, né, que tentam aí de alguma forma negar ou colocar em xeque as contribuições da ciência. E eu lembro, queria começar inclusive em 2016, eu estava numa sala de aula quando eu comecei a falar sobre povos indígenas, né, da América, os povos ameríndios, enfim, como a gente queira, os diversos nomes que existem aí para os povos indígenas da América. E aí eu lembro, isso foi muito marcante para mim, porque a partir dali eu comecei a de fato, né, perceber o que é que estava sendo posto, né? E aí um estudante de 7º ano, do Fundamental 2 ainda, à época, ele levanta a mão e diz, olha, o professor vai começar a mentir, a falar desses povos indígenas aí. Eu não tinha nem começado, né? O professor já viu o vídeo do Olavo de Carvalho sobre o que ele fala sobre os indígenas, então eu sei que o senhor vai mentir. Aí eu não tinha nem começado a aula ainda, né? E a partir dali as coisas começaram a ganhar uma forma muito grande, uma violência até. Eu participei, tive a experiência de ser filmado em sala de aula já, né? Para além de todas as questões que envolvem essa reflexão da ciência, e que alguns têm chamado de revisionismo. Eu não gosto nem de utilizar o termo revisionismo, né? Porque quando a gente fala em revisionismo, a gente pode ter um revisionismo que é positivo, né? Enfim, a gente pode reler a obra do Chiavenato, que é um historiador sobre a Guerra do Paraguai, por exemplo, que deu muita força, né? Dizendo que a Inglaterra teria influenciado a Argentina, o Brasil ali, para destruir o proto-socialismo paraguaio. Essa visão a gente sabe que não se sustenta. Por exemplo, a historiografia review, isso faz parte do processo, enfim. E a gente poderia citar aqui inúmeras outras possibilidades. Eu não acho que não seja esse o caso do revisionismo, né? Mas essa leitura, por exemplo, quando a gente em sala de aula vai ver, né, ditadura militar, e aí os grandes nomes, né? Por exemplo, todo ano eu tenho que lidar com essas histórias. Ah, professor, né? Por que ditadura militar? Por que não revolução, né? De 64, ou por que não contra a Revolução Democrática de 64? E aí a gente sabe que essas narrativas, elas estão atreladas também às relações de poder, né? Quem comanda, a disputa pela memória é algo, né, ao longo da história muito importante.
E essa disputa pela memória está atrelada. E aí, quando a gente pensa a partir dessa tua pergunta, eu fico refletindo, e eu fico mais à vontade para navegar na minha área de atuação, perceber como isso tem sido extremamente caótico, né? E aí, somar isso tudo a uma série de outros elementos que a gente vem ganhando, incorporando, né? Os discursos aí de terraplanistas, ou, enfim, né? Movimento anti-vacina, que se a gente fizer um recorte, a gente tem aí, né, esse processo ganhando força. Eu até comentei com o Gabriel recentemente a minha angústia, né, sobre do porquê disso, qual é o ponto de partida para o fortalecimento dessas, enfim, narrativas, né, o que tem chamado narrativas. A gente sabe, por exemplo, ganhou muita força os estudos da pós-modernidade ou da decolonialidade, pós-colonialidade, enfim. E um texto, não sei se foi o Gabriel que me apresentou, mas eu li há um certo tempo, do Paulo Henrique Martins, né, Gabriel, lá da Federal, até comentei com... E aqui, o texto dizia, olha, eu lembro que eu estava com o Gabriel na época, a gente estava debatendo os saberes, os povos subalterno falar, das pivas, que a gente leu o Subcomandante Marcos, uma gama de teóricos, e a gente ganhava aquele fôlego, pô, vamos trazer o saber indígena, né, os saberes de povos tradicionais para dentro da universidade, vamos começar, né? E aquilo era muito mágico para a gente, 2014, 2015, né? Era algo fantástico ali e tal. A gente não estava imerso ainda dentro de um processo de golpe no país, nem nada desse sentido, enfim, que segundo eles também é uma narrativa, né? Enfim, e não deixa de ser, né? Mas enfim, para além disso tudo, a gente ficava ali sonhando com essas possibilidades, só que a gente não tinha atinado para a possibilidade de que aquilo abria margem para uma questão, né? Todos os discursos podem, né? Tudo pode, a gente pode, né? A gente também tem que dar legitimidade a discursos que não são hegemônicos. A grande questão que eu gostaria de refletir aqui com vocês, é mais perguntas também do que qualquer tipo de apontamento, será que esse processo, esse movimento também não gestou o aparecimento de discursos ali, né, que são totalmente contra-científicos, enfim, e passaram a ganhar legitimidade ainda que no discurso, enfim. E aí soma-se a isso as mídias, né, as correntes do WhatsApp, todos os fenômenos aí que a gente tem visto para, entre aspas, ganhar força nesse inconsciente coletivo. Não, eu acho interessante, assim, porque se você pega desde a década de 60 para frente, principalmente a esquerda, ela sempre teve uma resistência muito grande com a ciência. A ciência como universalidade, a gente sempre teve problema com isso, sempre com o conceito de universalidade, o conceito de essência, sempre jogou a ideia de que a ciência é contingente, varia, tem processos por trás. Desde a ideia de sociologia do conhecimento tem muito disso, quer dizer, o conhecimento ele está dentro de um processo de formação. Quando você diz que o conhecimento está dentro de um processo de formação, você já está dizendo que o conhecimento é contingente, é transitório, é dentro de uma rede. O que parece muito legal, por um lado. Mas aí vem porque você abre ao mesmo tempo uma cerca, um buraco dentro da cerca, onde certos indivíduos deveriam passar e precisam passar para que possam falar, se expressar. Só que o buraco foi deixado lá. O buraco foi deixado na cerca e outras pessoas que a gente não imaginava entrou também. Né? Então, assim, o problema é a gente cria um campo de contingência, de debate, de reflexão, de possibilidades, mas, ao mesmo tempo, se deixou, talvez, um vácuo. Né? O que é que a gente vai propor? O que é que a gente vai fazer? Né? Por exemplo, Zizek, que é um sociólogo conhecido, que debate filósofo também, que ele falou o seguinte, olha, tem um filme tal de V de Vingança, né? Um filme super legal, e aí que tem aquele clima revolucionário no final, todo mundo com máscara, derruba o sistema, tudo legal. Ele disse que ele venderia a mãe dele para assistir o V de Vingança parte 2. É claro que eu estava brincando. Não tem o V de Vingança parte 2, não existe o V de Vingança parte 2. Mas o que é que seria? Seria basicamente o seguinte, olha, tudo bem, a gente derrubou o sistema, certo? A gente derrubou, a gente está nesse campo de possibilidades, mas e agora? Como é que a gente vai organizar o dia seguinte? Como é que a gente vai organizar a distribuição da água? O que é que a gente vai ensinar? Vai ter dinheiro ou não vai ter? Se tiver dinheiro, que dinheiro vai ser? Então, é esse campo, às vezes, que talvez tenha criado um vácuo, tenha criado uma brecha. Eu acho que a gente viu isso nas eleições da última eleição, né? Onde você vê uma direita super pragmática, no mau sentido, né? Oferecendo um discurso pontual, imediato, e a esquerda super empolgada, debatendo complexidades. E olha que eu sou de esquerda, eu gosto disso também. Mas, assim, você tem uma população lá, né,
ameaçada, vendo o preço do gás subir, né, com ansiedade fora do comum, né, agindo, digamos, completamente com medo, porque quem vive em cidade grande sabe a tensão que é, você pega um ônibus, não sabe se vai voltar. Então, é uma população no estado emocional e corporal fora do normal. Aí vem um cara bizarro, né, com uma retórica simples, direcionada e compra todo mundo. E aí, mas o que a esquerda fez? Continuou no mesmo circuito de complexidades, vamos debater, vamos falar. É claro, isso é importante, mas a gente precisava ver um pouquinho que corpo é esse do outro, né? Essa população lá fora que está numa outra lógica, né? Por exemplo, o povo debatendo ética. E olhe que eu trabalho com ética também. Mas você não vai falar de ética para um corpo que está ansioso, que está desesperado. Você não vai debater coisas abstratas, né, para alguém que está com fome, por exemplo. Alguém que está com medo. Né? Bom, mas pegando tua questão, Wellington, eu acho que eu discordo, né, do que tu trouxe e também do que o Tiago, né? Só para fazer uma polêmica aqui, né? Para a gente não ficar falando no mesmo sentido. Primeiro ponto é que eu acho o seguinte, né, que é uma coisa que eu acho que eu amadureci. Foi bom tu ter falado que a gente estava lá em 2014, 2015, né, inclusive no grupo de estudo, né, Curupírias, né, Epistemologia e outras colonialidades, né, aqui de Recife, que a gente falava muito em saberes, né, e valorizar saberes. Eu estou atualmente com uma hipótese de que isso foi muito útil durante algum tempo, mas a gente precisa dar o passo seguinte, porque não se trata mais de uma questão de saberes. É justamente por a gente estar o tempo todo em falar em saberes, ou seja, de algum modo em epistemologia, que é algo que eu discuto bastante com o Tiago, que a gente acaba caindo nesse problema, nesse gargalo de ter que lidar com uma valorização do discurso, de repente alguém joga na nossa cara que a Terra é plana. Então, veja, a gente estava falando de saber, de valorizar o saber. Aí a gente se torna relativista, só valoriza o saber quando é conveniente para a gente, né? Então, quando não é conveniente, a gente tem que desvalorizar. E aí é por isso que eu estou colocando, a gente tem que sair desse papo de que é só saber. Tem outras questões, né? E aí não vou nem entrar por hora nisso. Mas no outro ponto que eu penso é sobre o link entre ciências sociais e pós-modernidade com a sociedade e com outras ciências. Eu estava no evento que o Tiago organizou na UFBA, né, numa mesa com outras pessoas, e se falou sobre esse assunto, né? E uma coisa que eu tentei pontuar foi a seguinte: olha, eu fiz o que um etnógrafo faz, eu vou para campo. O meu campo foi o laboratório de entomologia no mestrado. Eu não vi ninguém falar em pós-modernidade, eu vi falar em mosquito. Eu gosto de lembrar desse exemplo. Segundo, quando eu vou justamente, agora eu concordo um pouco com o Tiago, quando ele fala sobre a sociedade, a pessoa está preocupada com o preço do gás. Pós-modernidade é um papo que se discute entre os pares dentro das ciências humanas. Eu gosto de um texto do Frederic Vandenberg sobre modernidade, né? E aí ele historiciza, né? Historiciza a pós-modernidade, não só como uma questão justamente que eu estou colocando aqui, ou seja, como uma questão apenas de discussão teórica dentro da universidade. Ele fala também de um momento histórico, né? Só que o que eu estou tentando trazer é que existem diferentes momentos históricos, né? Ou seja, existem as histórias, né? Eu não sou da história, né? Mas eu gosto de trabalhar com a ideia de temporalidades distintas, né? E aí, inclusive, baseado na antropologia do tempo, um pouco no Latour também, que a gente discutia, né, Wellington? Não sei se tu lembra, a gente falando sobre flecha do tempo, espiral do tempo, né, nos debates, inclusive, com o professor Josias, né, Josias de Paula. Então, nesse caso, o que é que eu estou dizendo? Veja, esse efeito, vamos dizer assim, de um momento pós-moderno, se a gente classifica de um ponto de vista histórico, né, material, ele não pode ser considerado de modo algum unânime ou universal. Essa temporalidade, ela faz parte de uma história, né? Assim como o calendário que a gente usa, né, tão naturalmente, por assim dizer, é um calendário que tem uma origem, né? A divisão que ele faz do tempo tem uma origem. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer como as pessoas em diferentes regiões estão vivendo isso. Então, eu não, por exemplo, com quem da minha pesquisa atual, que é sobre o impacto da Covid aqui em Olinda, né? Alguns informantes, né, ou colegas, amigos de pesquisa,
que são formados, e aí vem falar sobre essa temporalidade, né, pós-moderna. Mas já outras pessoas não estão experienciando de modo algum não é uma questão conceitual, né, apenas, é uma questão de experienciar. Então, assim, eu remeteria os problemas que a gente está pensando para uma outra fonte. É isso, e eu acho que esse tema, e aí eu não sei se vocês concordam, da ciência, especificamente na pandemia, desperta um outro problema, né? Que eu acho que não só você tem indivíduos manipulando, digamos, o campo científico, ou discordando por N razões, se é pós-moderno ou não, nesse caso não é o ponto, mas eu digo assim, indivíduos que, né, talvez por motivo de desespero, né, uma pandemia jamais vista antes, gerando um nível de ansiedade fora do normal, indivíduos que não querem esperar a temporalidade da ciência, porque a ciência tem uma temporalidade, né, indivíduos que estão querendo que a ciência atenda a demandas imediatas. Eu acho que talvez a gente pode pensar de um lado que tem de fato essa manipulação, mas do outro talvez relativizando entre aspas um pouco mais a maneira como indivíduos em situações, né, atuais, né, buscam sentido na própria existência. Quer dizer, eles tentam, digamos, fazer com que a ciência entre na temporalidade deles e não vice-versa. Então, por exemplo, a gente está precisando da vacina agora. Ah, mas não, mas a gente tem que fazer o teste. Aí a população, não, a gente quer agora, né? A tal da cloroquina, teve 2 ou 3 testes e olhe lá, né? Aí a comunidade científica diz, não, a gente precisa de mais tempo, a gente tem que testar mais, a gente precisa alargar a amostragem. E aí o povo, não, eu vou agora porque eu estou assustado, eu estou com medo. Eu acho que essa dimensão talvez trouxe algo de nós que não apenas é restrito à direita, aos reacionários, mas talvez a todo mundo. Eu acho que não só a ciência, né? Acho que tudo acaba, enfim, ganhando esse impacto aí. Eu acho que se a gente pegar no outros campos, a própria religião também, a gente encontra, inclusive, esse é um ponto muito interessante a gente se colocar, assim, da gente não apontar, né, esse discurso que, enfim, acaba muitas vezes sendo posto de que a direita ela é toda ignorante, por exemplo, né, enfim. Então, quem votou em Bolsonaro é fascista, né? Estava vendo no Instagram há pouco tempo assim, vocês também param de gostar de todo mundo que votou em Bolsonaro? Assim, são coisas muito simplórias para a gente conseguir dar conta da realidade. A própria ciência política, né? Ela precisa também desse tempo que o Tiago colocou para fazer as análises e tudo mais, e a gente vê esse processo aí de, enfim, de busca constante. De repente seja também sintomas do tempo, né? A partir de, sei lá, recentemente o Gabriel me apresentou o Byung-Chul Han, de certa maneira, eu comecei a ler o Han, Sociedade do Desempenho, essa angústia toda passe, seja um dos sintomas do tempo, né? As pessoas estão cada vez mais buscando esse... E aí entram outras questões também, da espetacularização dos processos, né? Enfim. Mas, acima de tudo, eu acho que eu ainda não... O Gabriel, na fala dele, colocou que acredita que, nesse caso, os indivíduos não são... estão sendo mais críticos. Perfeito, foi isso que tu colocou, né, Gabriel? Assim, do que em outros momentos. Eu não Só vou no... um parênteses, Wellington, rapidinho. Eu acho que o campo aqui tem que dizer para a gente o que é. Eu acho que a gente fica brigando, né, sobre... Eu, sim, disse, eles são mais críticos, né, mas isso é só para tentar dar uma ênfase à ideia de que, olha, eles não são gado, e entende? Eles são mais críticos. E aí, mas ao mesmo tempo, nós não estamos, né, nós não somos os arquitetos da Matrix, né, vendo como as pessoas estão reagindo. Não, por isso que eu defendo pesquisador, bacharel, tem que fazer pesquisa e é o campo que vai dizer como é que em cada local as pessoas estão. Se mais críticas ou mais, vamos dizer, gado, como algumas pessoas gostam de... Não, perfeito, perfeito. Inclusive, enfim, essa visão maniqueísta, né, de que muitas vezes se desenvolve, de que, olha, quem não está no lado da ciência, por exemplo, é gado, né? Quem usa... Eu acho que isso é muito simplório. Inclusive, isso é muito corrente nas análises
à esquerda, né? Enfim, nos grupos à esquerda, não dá para negar. Então a gente observa como pessoas próximas não sei se vocês têm, né? Mas eu tenho muita gente ali do campo pessoal que se coloca mais, enfim, progressista e desenvolve uma percepção bem simplória de que existe no Brasil a esquerda e os fascistas, né? Não, e é interessante isso, Wellington, porque, por exemplo, às vezes a gente reproduz aquele dualismo de corpo e mente. É como se a gente fosse de esquerda, porque a gente pensa e tem argumentos lógicos, enquanto o bolsonarista é movido pelo corpo. Ele não entende, ele é movido pelos afetos. Ele não tem a mínima ideia do que faz. É meio que a coisa da dialética ali transcendente de Platão, né? A gente atingiu o mundo das ideias e eles estão na caverna ali, presos na Matrix. E eu não acho que seja por aí, de modo algum, né? Aliás, os estudantes, né, que convivem comigo diariamente sabem, inclusive, esse é um esforço meu de desenvolver. Gabriel já participou de debates que eu promovo aí no colégio, e que eles têm o princípio do contraditório. O contraditório é fundamental, é essencial. E a esquerda, a direita também, né? Porque a gente está aqui fazendo uma análise, de repente uma autocrítica aí, em certa medida também mas quando a gente pensa, por exemplo, na impossibilidade de se conviver com discursos conservadores, ou à direita, ou liberais, do ponto de vista econômico ali, isso está posto, também no campo científico, né? Os Chicago Boys ali, eles eram, né, cientistas. Então, se a gente pegar a escola de economia austríaca, porque tem estudantes no ensino médio lendo isso, gente, é impressionante. Eles estão lendo. E uma coisa que me deixa triste, assim, é que, sabe uma coisa que é muito cara para mim? É que meus estudantes do campo mais à direita, conservadores, eles têm lido mais do que os estudantes que se colocam no campo progressista. Assim, isso para mim é caro. Isso é interessante. Isso é um fato. Então, eu lembro da gente ter lido Gramsci, por exemplo, e a gente falar de intelectuais orgânicos, da importância, né, ali da... E quando, na verdade, parece que a direita leu Gramsci. Parece que a direita leu Gramsci. Então, de 2016, foi naquele momento lá que eu disse que eu encontrei um garoto de 13 anos levantando a mão, dizendo que Olavo de Carvalho já tinha dito, profetizado o que eu ia dizer naquela aula, mas, ao mesmo tempo, ali foi o momento que o olavismo, que o MBL, né, começaram a ganhar força. E eu não estou falando das coisas toscas que esses movimentos eles representam, mas, para além disso tudo, tem dentro desses processos uma série de jovens, por exemplo, que estão se debruçando e lendo economia, por exemplo, lendo Hayek, Friedman, enfim, a galera da escola austríaca de economia. E aí a galera chega com essa... Então, há um processo de silogismo, lógica por trás desse processo. Há uma ciência que produz também. E lidar com esses discursos, acima de tudo, você compreender que, de fato, eles estão postos. Essa visão de que é gado, de que mas eu queria chamar atenção também para isso. É isso, está permeado pelos processos de poder, a criticidade por trás. Eu acredito que esses indivíduos estão mais críticos. Agora, a grande questão também é a gente apontar de onde qual é o sentido de apontar essa crítica, né? E aí também a outra questão é como é que a esquerda, como é que o campo progressista vai lidar com isso. Eu acho que a esquerda não está sabendo lidar com esses processos. E isso talvez tenha resultado nas eleições, por exemplo, de Jair Bolsonaro. Não, e é interessante, assim, na última eleição, que é engraçado, não sei se vocês lembram, logo no finalzinho do segundo turno, todo mundo estava dizendo assim, olha, vamos votar em Haddad, levem seus livros de filosofia, sei lá, vamos votar no professor Haddad. Eu dei risada porque, assim, a esquerda estava sem noção. Eu falei assim, o povo é idiota. Quer dizer, a população lá fora está todo mundo desesperado, estão precisando de uma linguagem pragmática, e aí vem esquerda, vamos complexificar, vamos chamar o professor Haddad para refletir sobre o mundo. E aí vem Bolsonaro nessa brecha e diz, não, toma aqui, ó, essa é a linguagem pragmática que eu vou te dar. Com isso aqui você vai organizar a sua experiência. Aí você diz assim para mim, é idiota o comportamento de Bolsonaro? Mas é funcional. Aí é que tá. Quer dizer, você está falando com a população com medo, assustada, desesperada, vendo o preço do gás subir, vendo corrupção subir. Aí vem Bolsonaro e diz, não, aqui, ó, essa é a causa do problema, isso é o que vai funcionar. É claro que eu não estou dizendo para a esquerda cair no nível desse pragmatismo político, né? A gente nunca foi assim. A gente sempre apostou na complexidade, isso é ótimo. Mas, assim, é preciso saber também
quando é necessário baixar um pouco o nível, ouvir um pouco o que a população está pedindo. Eu vi a esquerda, às vezes, teve uma parte que a Haddad fez uma campanha na televisão que parecia centro acadêmico. Eu fiquei assustado, eu falei assim, peraí, esse cara está falando para quem? Porque, assim, eu gostei da fala dele, mas, assim, isso sou eu. Isso aí é o meu universo, mas eu não via Joãozinho do Pão ouvindo aquilo. Eu falei, peraí, Joãozinho do Pão, assim, vamos debater ética, vamos ver o outro. Não, peraí, Joãozinho do Pão, ele está assustado. Vamos resolver o problema material de Joãozinho do Pão, né? Que ele está tentando ainda estabilizar a vida dele. Depois, aí a gente vem com esses debates que exigem mais, né? Que exigem um investimento maior. Mas enquanto isso não acontece, talvez a gente precise desenvolver uma linguagem mais pragmática, sem cair na simplicidade, porque esse é o problema. Quando você cai no pragmatismo, você simplifica. Sobre a questão pragmática, eu acho muito interessante. Eu chamaria de utilitária, né? Que é o utilitarismo de esquerda e o de direita, né? E não necessariamente eu estou moralizando, tipo, é bom ou ruim. Não, é útil, né? Como é que você trabalha? Eu acho que, por exemplo, a ascensão evangélica atualmente tem justamente essa medida, né? Você vai no bairro e vê a galera dando assistência, você vê um pastor se candidatando a candidato, se candidatando, né, a um município, a vereador, e mostrando a aliança, né, que ele fez com a igreja, como a igreja também é um ponto, um centro psicológico. Centro psicológico, cara, eu falo isso com dado de pesquisa, não é hipótese. E aí, ou seja, a igreja salva a tua alma, a igreja salva o teu bem-estar, né, teu emocional, tira teus filhos das drogas, da violência, te dá pão, te dá roupa, bicho, e aí você vai falar com uma esquerda que está falando e vou te dar um livro, que é o que salva a educação. Não faz muito sentido nesse caso, né? Mas desculpa, eu lembrei de uma coisa, né, que eu queria, não tem nada a ver, mas é do começo, né, que o Tiago falou do Zizek, né? Tem uma série, né, que é o Expresso do Amanhã. Essa série, eu até fiz um post no Sotero Prosa, que digo que me inspirei nela, né? Essa série, eu diria que ela é o dia depois de amanhã que o Gigi gostaria de ver no V de Vingança, né? Então fica aí a dica para quem se interessar. E ela é de um filme de 2013 que veio do diretor daquele filme que ganhou o Oscar no passado, o asiático. Parasita. Do Parasita, justo. Ele é o diretor do filme que deu origem à série. Massa. Só uma breve lembrança aqui, essa coisa da ausência de um certo pragmatismo da esquerda, né? Eu lembro a frase do Mano Brown durante as eleições, né? E Mano Brown com aquela capacidade incrível. Eu lembro que eu estava num posto de gasolina e aí um cara ameaçou assaltar lá e tal, e um vendedor de picolé disse assim, ó, esse cara aí tá querendo assaltar a gente tudinho aqui. E ele tava voltando do trampo dele, né? Enfim, vendendo ali. Um cara era conhecido no bairro. Mas Bolsonaro vai ganhar as eleições e aí a gente vai poder matar esses bandidos. Aquele indivíduo, ele sai para trabalhar de 6 horas da manhã, volta tarde da noite, né? A esposa dele é empregada doméstica e eles ralam muito, assim, são bem conhecidos no bairro, criaram os filhos bem, de forma bem... E esse indivíduo que ele sai para trabalhar, ele não aceita, sob hipótese alguma, que o vizinho da frente dele não vai conseguir compreender as relações estruturais que estruturam, né, ali, que vai levar o indivíduo a pegar uma arma e assaltar. Ele não aceita, ele não aceita. Então, ponto final, bandido bom é bandido morto para aquele indivíduo, porque ele não consegue conceber, a partir de sua cosmovisão de mundo, ele é evangélico também. Então, vocês, apesar de dizer o bandido bom é bandido morto, mas essa coisa, né, da incapacidade. E aí vai chamar o quê? Esse indivíduo de ligado? Parece que, enfim, é um processo bem curioso. Isso, pessoal, o tempo finalizou, mas queria agradecer muito ao Wellington, de verdade, por ter disponibilizado o seu tempo. Muito legal o bate-papo, muito legal você ter aqui. Inclusive, no futuro, quem sabe, você volta de novo para bater esse papo com a gente, inclusive trazendo a história, a sua experiência em sala de aula. Gabriel, mais uma vez também, obrigado. Só queria agradecer mesmo, né, a presença do Wellington, né, novamente, eu acho que foi importante e foi muito rico, né. Espero que a gente consiga manter muito do que foi dito para, né, no vídeo.
Não, eu também só tenho a agradecer aí, né? Enfim, espero de alguma forma ter contribuído com a reflexão que vocês estão tentando pôr aí pra galera. Mas é isso, um forte abraço e estou aberto aos convites futuros aí. E é Valeu, isso. Thiago, obrigado também. Obrigado você. E se você, leitor, que estiver circulando pela internet, tiver a fim de saber mais vídeos, a gente tem o nosso portal solteroprosa.com. A gente também tem, né, um portal de ensaios, além do canal no YouTube. Então fica aí a dica, tem muito mais debate para fazer e até a próxima.